Atleta de fisiculturismo teve que pausar a carreira por conta de problema nos rins. Será que foi o esteroide ou não? Dr. Gabriel Feitosa aqui e hoje vamos fazer um vídeo de reação, reagindo aqui ao fisiculturista 212, Lucas Garcia, que teve que pausar a carreira, foi aberto aqui ao público, tá? E a gente entende que ele utiliza algum hormônio, né? Mas que talvez não seja o esteroide de forma direta que causou isso daqui. Será? Vamos lá. Se você quiser que eu reaja a alguma coisa do meu maromba, sem ser treta, sem ser fofoca, tá, gente? Que eu não sou bom nisso, tá? Não sou bom nesse tipo de coisa, meu negócio é mais a parte científica. Então, assim, o que eu possa contribuir do ponto de vista médico, eu vou fazer, tá? Então, deixa aqui nos comentários e, é claro, não esquece de deixar teu curtir e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Gente, ó, é um fisiculturista 212, então assim, é um fisiculturista pesado, tá? 212 libras, geralmente são caras que são um pouco mais baixos, porque não são open, mas não é um classic e não é um cara da men's, né? Geralmente os fisiculturistas 212 também acabam tendo que utilizar bastante coisa. A gente sabe que a galera utiliza não só esteroide anabolizante, como utiliza hormônio do crescimento, peptídeo de maneira geral, utiliza fármacos ali termogênicos, muitas vezes clenbuterol, entre outras coisas, tá? Vamos conversar aqui, tá? Ó, primeira coisa, né? Uma coisa que eu acho muito interessante dele foi ter aberto ao público, né? Ele abriu ao público o problema. E muitas vezes a gente vê nesse meio maromba a galera só endeusando os efeitos positivos, tá? E efeito positivo todo mundo sabe que eventualmente vai ter, né? Mas os problemas ficam por baixo dos panos. Então muitos atletas não têm insuficiência cardíaca, têm problemas de vários tipos de áreas ali, até problemas psiquiátricos, tá? Relacionados com esteroides, não necessariamente causados, mas que tem uma correlação e pode ter uma piora de um quadro que já é existente. E aí o que é que acontece? Ele só mostra uma coisa boa, né? E muitas vezes tenta empurrar medicamento para todo mundo, como se assim, ah, uma dura por semana, todo mundo tem que usar, é o mínimo que deve ser utilizado. Bicho, loucura isso, loucura. E na hora de ir resolver os BOs, quem vai resolver são os médicos, né? Se conseguir, né? E é difícil encontrar médico que entenda desse assunto e muitas vezes que não julgue o usuário de esteroide. Então, assim, ele tá abrindo isso aqui com o público é extremamente importante. Eu vi até algumas pessoas que foram criticar, porque você tá falando. Bicho, ele tá querendo gerar algum grau de conscientização, né? É, isso aqui é uma coisa que é interessantíssimo que os atletas façam, né? Não necessariamente ele precisa expor todas as coisas médicas dele, mas falar que tem problemas é extremamente importante, tá? E assim, a gente precisa discutir sobre os problemas, tá? Precisa discutir, né? E outra coisa que eu achei muito interessante dele é que ele tem um acompanhamento médico, tá? Eu não imagino que o médico dele vá prescrever tudo que ele utiliza. Por exemplo, ele utiliza trembolona? Provavelmente, não vou dizer que ele utiliza necessariamente, mas muitos atletas competidores, né, vão utilizar trembolona. O médico prescreve trembolona? Cara, não é uma coisa indicada. Por quê? Porque não existem estudos em seres humanos. Existe farmácia de manipulação que manipula trembolona? Cara, eu já vi oral, tá? E já vi prescrição médica disso, mas isso aí é uma loucura. Por quê? Porque, como eu falei, não tem estudo nos seres humanos, não existe segurança clínica, não existe nenhum tipo de respaldo para, caso dê algum problema, o médico conseguir se defender até na justiça. Então, assim, o médico que faz um tipo de coisa dessa é uma atrocidade, é uma loucura, né? Principalmente prescrevendo trembolona, eu já vi. Cara, pra gente que nem treinava direito, cara, eu já vi cada bizarrice, tá? E às vezes era trembolona misturado com um bocado de coisa pra encarecer a manipulação, mas enfim, não vamos entrar nesse mérito aqui. Mas o que eu quero dizer é que o papel do médico aqui, né, tá sendo muito mais cuidar da saúde e às vezes dizer pra ele que é pra prisar no freio. E é isso que eu sempre defendo. Cara, o usuário de esteroide anabolizante tem que ter acompanhamento médico, tá? A função do médico não é ser o prescritor de esteroide, o cara que vai estimular o uso, não. Ele tem que ter, primeiro, né, tem que ter competência técnica para saber as demandas específicas do usuário de esteroides anabolizantes. Segundo, tem que ter firmeza para dizer para ele que às vezes é preciso pisar no freio. E é o que eu vi nesse profissional aqui desse que acompanha o Lucas, né? Beleza, vamos lá. O que, que foi dito aqui? Pessoal, boa noite. Com a ultrassom do Lucas, vamos ter que revisar um pouco os planos, né? Ele tem, a princípio, pelo que eu estou entendendo aqui, ele tem o treinador, tem o médico e tem ele mesmo em um grupo, né? É bom que tenha essa conversa interdisciplinar, né? Uma coisa que eu sempre tento trazer para meus pacientes, né? É que é interessantíssimo que você tenha um acompanhamento também de nutricionista, um treinador, e que esse treinador, esse nutricionista, converse entre si e possam, né, conversar comigo eventualmente para a gente conseguir alinhar um plano para você que não seja totalmente descabido. Não adianta nada eu fazer uma prescrição aqui, um tipo de ajuste, e o cara, nutricionista, fala um negócio totalmente diferente. Vai ser totalmente, o resultado vai ser uma porcaria, né? E assim, a gente sabe que tem profissionais e profissionais. Então, assim, é bom sempre que seu médico indique o nutricionista, ou que ele conheça, ou que ele possa conversar e que tenha um pensamento parecido, né? Vamos lá. Ele fez um ultrassom do aparelho urinário, né? Ele viu aqui o quê? Ele viu que basicamente o quê? Alteração bilateral nos dois rins, tá?
com alteração no parênquima renal, né? Com a discreta, você vê que é uma alteração pequena, hiperrefringência difusa, um negócio muito difuso, assim, redução da ecogenicidade das pirâmides, tá? Ele teve isso bilateralmente, então o que ele disse? Ah, nefropatia paraquimatosa aguda. O que significa dizer? Ah, o parênquima renal tá com um problema, tá? E isso aqui provavelmente é algo agudo e é bilateral, são nos dois rins, tá? Não diz muita coisa. Isso aqui poderia evoluir, por exemplo, para uma doença renal crônica? Pode, né? Algumas doenças renais crônicas poderia. Mas a princípio parece que é algo agudo. O que é que significa dizer? Que talvez ele tenha pegado no começo do problema. Isso daqui é muito importante. Por quê? Porque quando a gente pega uma doença no começo, a gente tem muito mais chance de talvez reverter 100% ou evitar que aquilo ali progrida de forma a causar um desfecho de saúde mais grave ou às vezes fatal, tá? Isso é no caso também da insuficiência cardíaca, por exemplo. Se a gente consegue fazer um diagnóstico antes com um ecocardiograma avançado, a gente consegue muitas vezes evitar que esse cara chegue numa insuficiência cardíaca mais severa, com disfunção diastólica inicial, depois de já disfunção sistólica, tá? E aí, eventualmente, ele vem a ter, por exemplo, um negócio mais complexo que é irreversível muitas vezes, tá? Então, ter esse acompanhamento de base é extremamente importante. E é essa a função do médico, pedir exames e pedir com critério. Também não adianta nada, por exemplo, eu querer, vou pedir um exame da tabela periódica inteira aqui, que eu vejo alguns médicos pedindo. Bicho, você tem que. O exame ele tem que, se houver alteração, mudar a conduta ou mudar alguma coisa ali. Não adianta nada pedir o exame só para ver um valor. E às vezes eu peço tanto exame que não sei interpretar. E aí o que que acontece? Eu faço é piorar a condição de saúde. Eu começo a ver um valor que está alterado ali, mas eu não sei o que é que significa. E aí, o que é que eu faço? Bicho, não tem lógica, né? Você tem que pedir o que é que você sabe interpretar, tem que pedir o que é que vai mudar a conduta se houver necessidade, tá? Beleza. Vamos lá. Ó, ixi, rapaz, fiz foi passar. Não, vamos voltar aqui. Ó, é aqui. Nefropatia paraquimatosa, beleza. É o que a gente estava falando aqui. Não pensaria em competição enquanto isso persistir, irmão. Isso aqui já mostra o quê? Um, um- uma preocupação mais genuína desse atleta, né? Que ele entende. Porque assim, tem muitas vezes. O que é que acontece muitas vezes, né? Muitas vezes o médico chega lá, contraindica, diz, cara, não tem condição, tem que dar uma pausa e o cara vai lá e continua, né? Muitas vezes às vezes o paciente vai buscando de médico em médico porque ele quer um aval para fazer uma cagada, tá? Isso aqui não acontece só dentro do meio esportivo, né? Já aconteceu, eu já perdi pacientes que o cara tinha uma condição de saúde que não estava favorável, ele precisava pisar um pouquinho ali no freio, nem vivia do esporte, nada disso, mas queria continuar, né? O que aconteceu? Foi procurar outro profissional, né? Já teve casos também do cara procurar outro profissional, se ferrar todo e voltar mais, pior ainda pra mim. E às vezes tem condições que são meio difíceis de tratar, cara, mas é interessante, então, que você tenha um profissional médico que consiga, né, transmitir essa confiança, que você confie nele. Não adianta nada você for para o médico para ele fazer só o que você quer da tua cabeça. Às vezes também o paciente vai com uma prescrição na cabeça dele que tem que ser daquele jeito, ele só quer que o médico faça a receita. Não é assim, né? Então você não deve procurar esse tipo de médico. Talvez você precise procurar outro tipo de profissional, não é médico, cara. E o médico que se submete a isso é um maluco, né? Você não pode fazer os gostos do paciente. Você tá ali em prol da saúde do paciente, tá? Não é para satisfazer ninguém. Não é, mas não vou fidelizar o paciente, bicho. Você vai fidelizar quem realmente tá alinhado com você, quem realmente vai ter algum benefício. Esquece esse negócio de querer fidelizar todo mundo, não vale a pena. Tá? Inclusive, eu tenho um curso para médico, guia do anabolismo consciente. Se não dá a base, eu topo tudo que o médico precisa saber para tratar o usuário de esteroide anabolizante com ética e assertividade. Vai estar o link aqui na descrição, mas vamos continuar. Por hora, é importante a gente reduzir ainda mais a carga proteica, tá? Para 1 grama por quilo, ele vai reduzir a quantidade de proteína. Cara, assim, Gabriel, esse problema renal dele poderia ser causado por excesso de proteína? Cara, é muito improvável que a proteína em uma pessoa saudável vá causar um problema renal, tá? Você só reduz a proteína quando já tem uma doença é, já acontecendo, tá? Então a gente pode reduzir em determinados tipos de doença renal, beleza? Pensaria também em entrar em cruise com 300 miligramas de androgênicos. Cara, você vê, né, que o cruise dele já é 300 miligramas de androgênicos. E assim, 300 miligramas provavelmente ele vai estar utilizando talvez alguma coisa clandestina, porque geralmente quando você está falando, Durateston 250, Deposteron é 200, né, cada ampola. Será que ele vai estar usando uma ampola e meio de Deposteron, né? Talvez não, né? Talvez não. E talvez ele tenha associando aqui a testosterona com algum outro androgênio, enfim, né? Mas a princípio ele está querendo reduzir a carga. Então, se ele está reduzindo para isso aqui, provavelmente está usando bem mais, né? Já entramos com a empaglifosina. A empaglifosina, gente, é um medicamento, um inibidor de um ISGLT2, tá bom? O que que acontece, tá? A empaglifosina é utilizada muito para diabetes, tá? Mas também para insuficiência cardíaca. Então, assim, ele tem um efeito cardioprotetor e nefroprotetor. Mas, assim, você não vai usar para tentar proteger como um profilático, mas para quem já tem doença renal. Então, assim, foi uma estratégia dele, né? Foi utilizado também um outro medicamento para doença renal, né? Que a gente sabe que ele
Cara, ele tá com o princípio de doença renal, ele tá querendo evitar que isso progrida, né? Eu não vou comentar sobre a conduta do profissional especificamente. Ele tá usando dois medicamentos, tá certo? Onde a gente sabe que vão ter efeitos ali em doença renal crônica, tá? Beleza. Aí o treinador dele quis saber o panorama detalhado, né? Aí o que que ele colocou aqui? O uso de esteroides pode desencadear isso, de ação direta, ainda mais são bem raros, com algum relato de caso na literatura. Cara, assim, ó, vamos falar. O que que ele falou? Foi, tem efeito estudo, mostra, efeito apoio. Beleza, hipertensão, pronto, hipertensão, beleza, ele falou isso aqui também. Pronto, IGF-1, tudo bem, vamos lá. Ó, a princípio, o que é que a gente tem de esteroide anabolizante e doença renal? A gente só tem relatos de casos, séries de casos, tá? A gente não tem estudos clínicos mostrando que o esteroide anabolizante de forma direta vai destruir a saúde renal. Mas a gente também talvez não tenha isso, por quê? Porque os estudos clínicos que a gente tem com doses suprafisiológicas são meio limitados, né? Muitas vezes são só com testosterona, né? Não são com doses abusivas de hormônio, então a gente não tem como saber o desfecho dessas doses maiores dentro desse contexto de uso também de longo prazo. Às vezes a gente tem, por exemplo, no máximo 600 miligramas de antato por 20 semanas. A gente não tem um negócio, talvez, como é que seria com mais semanas? E assim, foi avaliado, né, com ultrassom de rins e vias urinárias isso daí, para ver se teve alguma alteração, mesmo que inicial, não teve, né? Então, assim, além de a gente não ter estudo com doses maiores, com tempo de duração mais longo, a gente teve até estudos com doses suprafisiológicas, dentro do contexto de, até o esteroide já foi estudado, o testosterona já foi estudado com contraceptivo masculino, até por um tempo um pouco mais prolongado. Mas mesmo assim não teve essa análise precisa, né, dos rins para ver essa alteração, tá? Mas de forma geral, quando a gente pega assim, grandes surveys avaliando os usuários de esteroides, a questão renal não é um negócio que a gente vê de, de como se fosse uma coisa que quase todo mundo tem problema, tá? É uma pequena porcentagem. Eu vou ser sincero aqui para você. Problema renal não é uma coisa que eu particularmente me preocupo muito com os usuários de esteroide anabolizante. Eu me preocupo muito mais com o coração. Me preocupo muito mais com o coração, sendo sincero aqui para você. Por quê? Porque a gente tem muito mais evidência que o esteroide anabolizante destrói o coração, e aí a gente vê, né, dentro da prática clínica, fazendo avaliação seriada dos indivíduos usuários de esteroide anabolizante, mesmo em doses mais razoáveis, tendo problema cardíaco, tá? Em menor ou maior magnitude, com alteração no extremo miocárdio, tá? Então, a gente vê isso. Com a questão renal, eu não vejo particularmente isso acontecendo assim. Foram raros os casos que eu vi algum tipo de alteração, e assim, foram mais relatos de colegas que tiveram pacientes que tiveram esses problemas mais complicados. Eu nunca tive um paciente que complicou com o uso de esteroide e saúde renal, né? Tive pequenas alterações, mas assim, vários fatores confundidores, tá? A própria creatinina pode ser um marcador de questão renal? Pode, mas assim, o próprio uso da creatina e a massa muscular elevada pode falsear aquele exame, né? Então, às vezes, a gente precisa pedir uma cistatina C, tá? Então, é difícil a gente atribuir uma causalidade. Agora, quer dizer que a ausência de evidência é a evidência de ausência? Não. Tá? Então, quer dizer que pode ser que sim, pode ser que tenha uma relação direta. Provavelmente não é um negócio assim tão expressivo como é no coração, mas pode ser que tenha uma relação. A gente talvez não diga que isso aqui foi necessariamente isso. O que eu digo que com certeza pode acontecer e é onde eu vi mais problemas, principalmente nos colegas que atendem mais esse perfil de atletas, né? Onde a gente vê mais problemas são o cara que está usando esteroide, está usando uma polifarmácia associada, né? Então está usando a GH, GF1, beleza, mas está usando também muitos outros medicamentos, termogênicos, entre outras coisas, e tem também uma alteração na questão de pressão, tá? O próprio esteroide anabolizante, por si só, ele pode aumentar a pressão arterial, né? Por exemplo, aumentando a rigidez vascular, aumentando a atividade simpática, que é o sistema de luta ou fuga, né? E atuando no receptor de mineralocorticoide, né? Aumentando a retenção de sódio e água. Mas, né, nem todos vão ser hipertensos, tá? Agora, se o indivíduo é hipertenso, já tem mais chance de ter um problema renal, tá? Então é uma coisa que também dá para ser avaliado e ser bem acompanhado com acompanhamento médico. Agora, se não tem problema de pressão arterial mais elevada, tá? Eu posso mesmo assim, com o uso de esteroide, desenvolver algum problema? Cara, poder pode, mas onde eu vejo mais problema, mesmo quem não tem hipertensão, são pessoas que utilizam no mercado paralelo. Por quê? Porque muitas vezes os contaminantes que estão ali associados ao esteroide anabolizante, e assim, por mais que o cara tenha o melhor fornecedor do mundo, sendo mercado paralelo, a gente sabe que pode vir alguma coisa com uma procedência duvidosa ali. E aí esses contaminantes, eventualmente, a gente sabe que podem causar um dano renal direto. Então, muitas vezes nem é o próprio esteroide, mas o contaminante associado. A gente tem que ter esse cuidado, tá? Então, no mercado paralelo, a gente tem muito mais chance de ter um problema com o uso de esteroide anabolizante, tá bom, gente? Então, é uma problemática, tá? O que aconteceu aqui, né, na verdade, foi uma coisa inicial, mas a gente tem que ter muito cuidado, por quê? Porque isso pode progredir para uma doença renal mais complicada.
tá? Então, ele ter pisado no freio foi uma coisa muito importante e tá fazendo um tratamento direcionado para isso também, né? Então, e aí você vê que a principal coisa que você tem que fazer é reduzir a dose, né? Reduzir a dose. Se tem um fator ali que está causando, a gente tem que reduzir a dose, tirar outros medicamentos associados e tentar restaurar a saúde o mais rápido possível. Tá? Espero aqui que o atleta consiga, né, voltar a competir, se isso daí é o que ele quer para a vida dele, e restabelecer a saúde, sabendo que não existe almoço grátis. Algum tipo de preço vai ser pago, mas se ele tem um acompanhamento, né, o mais perto possível, talvez ele consiga pagar um preço menor, justamente por detectar problemas com mais facilidade e tratar os mesmos com mais agilidade. Tudo bem, gente? E eu falei aqui sobre esteroide e problema do que? Do coração. Do coração. O que é que eu preciso saber, Gabriel, sobre saúde cardiovascular e esteroide anabolizante? Vou deixar um vídeo aqui para você. Te espero lá e um grande abraço.